Barão Geraldo, Santa Lúcia, Mercado, Padre Anchieta, Satélite Íris, Campos Elíseos e Metropolitano, além da sede da Transurc. Se você é funcionário do setor, pode doar diretamente na garagem. Na edição do ano passado, a campanha arrecadou mais de 43 mil peças que foram distribuídas para 50 entidades assistenciais. As doações passam por triagem e precisam estar em bom estado de conservação. De Campinas, Felipe Pereira. CBN, a rádio que toca notícia. Repórter CBN. Quarta-feira, 13 de maio de 2026. A produção industrial cresceu em 11 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em março. O Pará apresentou a taxa mais elevada, que chegou a 4,5%. Na sequência, apareceram Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo. Os 13 estados registraram alta superior a 3%. Na contramão, Pernambuco teve a perda mais acentuada, 1,9%. Minas Gerais, Ceará e São Paulo apresentaram desempenho negativo. Os exercícios conjuntos das marinhas do Brasil e dos Estados Unidos no litoral do estado do Rio de Janeiro serão finalizados na quinta-feira. As ações começaram na segunda e envolvem o porta-aviões americano USS Nimitz, além de embarcações brasileiras. Ao todo, a movimentação reúne 10 países. Taiwan deve ser um dos temas abordados no encontro entre os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China. O líder americano chegou hoje ao país do Oriente. Taiwan fica em uma posição considerada estratégica, no centro das rotas marítimas e militares da Ásia. Pequim considera a ilha parte do território chinês. Já Washington não reconhece a independência de Taiwan, mas atua para garantir a autonomia da região. A ilha tem mais de 20 milhões de habitantes e, na prática, funciona como um estado independente com constituição, governo eleito democraticamente, forças armadas e passaportes próprios. E o Vaticano ameaça excomungar um grupo ultratradicionalista. A Fraternidade São Pio X planeja ordenar novos bispos em julho, sem autorização do Papa Leão XIV. A Santa Sé informou que a iniciativa representará uma ruptura formal com a Igreja Católica. No horário de Brasília, 11 horas e 4 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 5 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 13 de maio de 2026. Falta um mês para a Copa do Mundo, hein? Vem aí mais uma Copa do Mundo. Estamos em contagem regressiva. Vamos aos nossos destaques do dia. Ferroviária e Juventus decidem quem será o campeão hoje às 7h15 da noite na Fonte Luminosa, em Araraquara. A Locomotiva joga por um empate por ter a melhor campanha. Ao Juventus resta a vitória por qualquer placar. No primeiro jogo houve empate, sem gols na Rua Javari. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Macaca que ontem viu de perto, meu Deus do céu, um atropelo do São Bernardo pra cima do Londrina, que é o próximo adversário da Alvinegra. Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta quarta-feira.
e a Ponte segue trabalhando. Vai fechar a rodada na segunda-feira contra o Tubarão. O técnico Rodrigo Santana vai ter que mexer na equipe, até porque Brian Borges está suspenso. Por outro lado, Luiz Felipe, atacante, está de volta. Potker ainda é dúvida. Pelo fechamento da 8ª rodada da Série B, o São Bernardo foi ao Paraná e venceu Londrina 3-1. Daniel Amorim e Dudu Miraíma 2 vezes fizeram para o Bernô. Helder Contra fez para o Tubarão. O resultado, de certa forma, ajuda a Ponte, que não foi ultrapassada pelos paranaenses. No entanto, ambos permanecem na zona de rebaixamento. E agora o destaque do futebol paulista, Leonardo Dai. São Paulo, Santos e Palmeiras decidem nesta quarta-feira uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo é o primeiro a entrar em campo às 19 horas fora de casa, em Caxias do Sul, contra o Juventude. No primeiro jogo, em casa, o tricolor venceu por 1-0 e agora joga por um empate. O Santos é quem tem a situação menos confortável. O Peixe joga às 7h30 fora de casa contra o Coritiba, depois de um empate em 0-0 no primeiro jogo na Vila Belmiro. Já o Palmeiras está praticamente classificado. Venceu o Jacuipense em casa pelo placar de 3-0 e ainda vai jogar nesta quarta-feira às 9h30 em Londrina, no Paraná, e não na Bahia, de onde vem o Jacuipense. O Corinthians, que venceu o Barra fora de casa por 1-0 no primeiro jogo, decide a classificação apenas na quinta-feira às 7h30. Copa do Brasil, 3 jogos definiram os primeiros classificados à próxima fase. O Inter venceu o Atlético no Beira-Rio por 3-2. O Cruzeiro sofreu, mas conseguiu eliminar o Atlético, o Goiás, ao vencer por 1-0. E o Fluminense despachou o Operário 2-1 no Maracanã. Então, na terça-feira, sem zebras na Copa do Brasil. E agora o destaque do Bugre, chegar com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. O Bugre, que joga contra o Ituano, domingo, 6h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e o técnico Hélio Cizenando, não vai contar com o camisa 10. João Paulo está suspenso, mas, por outro lado, Emerson Barbosa, lateral esquerdo, deve ficar à disposição do treinador. Ontem o Guarani se manifestou a respeito da decisão da Justiça de uma nova eleição. Vai respeitar essa ordem judicial, mas afirmou que todo esse processo pode impactar no andamento da equipe na Série C e também na questão da SAF. Em entrevista ao jornal AS da Espanha, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou que a convocação de Neymar para a Copa do Mundo só depende dele. Abre aspas. Sei o que ele representa para o país. Depende dele e do que demonstrar em campo, fecha aspas. Ancelotti completou que a única avaliação neste momento é física e se ele demonstrar condições, estará entre os 26 convocados. E agora a central do Scheibe. Grande abraço para você, Fabião. Seja muito bem-vindo ao CBN Esportes. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco a Copa do Brasil, que hoje terá mais classificados. É o caso de Vasco e Paysandu, em São Januário, 7 horas da noite. No primeiro jogo, o Vasco ganhou lá no Mangueirão por 2-0. Mirassol e Bragantino decidem uma vaga também após empate por 1-1 em Bragança. Jogam agora lá em Mirassol. O Ceará recebe o Atlético Mineiro. No primeiro jogo, o Atlético Mineiro venceu por 2-1 o Ceará. E o Remo está numa situação muito boa contra o Bahia, já que venceu na Fonte Nova por 3-1 e agora decide essa vaga jogando no Mangueirão. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bem-vindo. Tudo tranquilo, Júlio. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Acompanhei ontem esse jogo em que o São Bernardo venceu o Londrina. São Bernardo vai brigar, né? Já está entre os primeiros, acompanhamos contra a Ponte e ontem venceu de uma maneira tranquila o Londrina. A Londrina passa por problemas, viu? Até brincava com o Antônio Lupe, nossa, achei um time que hoje é pior que a Ponte. O Londrina hoje está num estágio abaixo da Ponte. Tem alguns jogadores conhecidos do público campineiro, o Kozlinski, que jogou no Guarani, aliás, não foi bem ontem, muito criticado pelos torcedores do Tubarão. O atacante é o Bruno Santos, né, que fazia os gols aqui no Guarani, comemorava como um tigrinho.
E o volante é André Luiz. André Luiz jogou na Ponte 2020, né? Chegou do Sampaio Corrêa, não teve tanto destaque no Moisés Lucarelli, mas são aí alguns jogadores conhecidos. Um jogo vencível. É claro, em se tratando de Ponte Preta, você pode esperar de tudo, mas é um jogo em que a Ponte tem sim uma possibilidade de vitória e de alavancar aí uma campanha de recuperação dentro da Série B. Convidando você a participar aqui do nosso programa, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Esse é o nosso WhatsApp que está aqui à disposição. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samla Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Vem aí a 20ª Feijoada do Giovanetti. No dia 8 de agosto, a partir do meio-dia. Serão mais de 4 horas de open bar e open food no clima gostoso que só o Gio sabe criar. E o melhor, você ajuda instituições que transformam vidas na região, como a ABIT, a Fundação Penido Bournier e a Associação Douglas Andriani. Garanta seu ingresso e faça parte dessa tradição solidária. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. O mercado imobiliário exige informação de quem entende do assunto. Por isso, na hora de realizar seu sonho, é importante estar de olho nas notícias. Todo sábado, às 11 da manhã, com Léo Gaspar Mota e Rafael Pio, negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Análises estratégicas, tendências e boas dicas para quem quer investir. Negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Certeza de bons negócios e ótimas oportunidades. Oferecimento LG Mota. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Casa Arborais, condomínio fechado de 3 a 4 suítes, obras iniciadas, Avenida 105. Visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi Campinas. Azo, o seu futuro mora nos detalhes. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo uma atualização da região central. A gente comentou mais cedo, teve um acidente no cruzamento da Benjamin Constant com a rua José Paulino. Foi um atropelamento de um pedestre, inclusive esse homem ele já foi socorrido, foi levado até o Hospital Mário Gatti. Até há pouco tinha ainda uma interdição parcial, uma operação de trânsito lá pela região. Agora a pista já liberada, nosso ouvinte já consegue passar por ali, mas ainda tem trânsito intenso, então atenção pela Benjamin Constant, principalmente na chegada para Senador Saraiva. Na Senador Saraiva a movimentação é maior, acesso para Campos Sales, também na chegada para o Viaduto Cury, e trazendo informações ainda da Moraes Salles, movimentação maior no acesso para José Paulino e para quem vem em direção da região central, à altura da rua Coronel Quirino, na passagem pela região do Laurão. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. O Mário volta aqui na programação da CBN, agora 11h15. Com soluções em segurança, conectividade e energia, a Intelbras conecta casas, impulsiona negócios e transforma cidades. Intelbras, surpreender é nossa tecnologia. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 15 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Mandar um abraço aqui pra galera que tá participando pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar aí o seu recado pra gente, 991869070. Bom dia, gostaria de deixar registrado quanto admiro essa rádio, a CBN, que abrange tantos ouvintes. Valeu demais pela mensagem. O Wagner de Hortolândia. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. E o Bento, hein? Pior foi a cara do Cristiano Ronaldo, não sei se ele queria dar uma voadora nele. Pra quem não sabe, ontem tivemos um jogo decisivo do Al Nassr no Sauditão, né? Clássico, né? Clássico, exatamente. E o Al Nassr, né, Fábio Clássico Chaib? não, jogo tradicional. Não, clássico lá. Não, é clássico. Jogo tradicional. E o Al Nassr vencendo seria campeão, né, Fábio? Aliás, deve ser o campeão. E o Bento, cara, tomou um gol de lateral. A cobrança do lateral, ele faz um gol contra. E aí a câmera corta
pro Cristiano Ronaldo, que tá com aquela cara de poucos amigos, né, Fábio Scheib? Você não contou o principal detalhe, o último lance do jogo. Último lance do jogo, 53 minutos do segundo tempo. Essa vitória daria o título ao Al-Nassr, o Cristiano Ronaldo que busca esse título ainda não conquistou na Arábia Saudita. E empatou com o rival, o principal rival, Al Hilal, time que o Neymar jogava também, né? E agora está em aberta disputa. É verdade que o Al-Nassr tem vantagem ainda, deve confirmar o título, mas seria um título sobre o rival. Jogando ontem um gol 53, uma falha grotesca do Bento, acabou tirando esse título do Cristiano Ronaldo. Então, hein? Atenção, hein? Carlos Alberto Tevez deixa o comando do Tajeres e fica livre no mercado, hein? Olha aí. O professor Diniz tem que tomar cuidado agora, que o professor Tevez está disponível. Mas o Tevez virou técnico? Virou. Bom dia, CBN. Vendo o glorioso Bento tomar aquele frango ontem, fico pensando, como alguém pode defender ele na seleção? Kaique, França dá de 10-0 nele, manda aqui o Pércio. O Bento não, eu ainda acho que apesar da falha, o Bento vai. Só que, cara, nossa, eu fico imaginando o emocional, soço, assim. Velho. Eu acho, assim, eu prefiro levar Fábio, eu prefiro levar Hugo Souza, eu prefiro levar Carlos Miguel. Eu vou falar uma besteira. Paro por aí. Eu vou falar uma besteira aqui. É porque ele machucou, mas ontem, o que o Tadeu do Goiás fez no Mineirão... Você tá delirando. Não, mano, não tô delirando. O cara fez 10 não defesas como, ontem, não tem 9 como, difíceis. Não tem como o Tadeu ir pra Copa do Mundo e o Fábio não ir, por exemplo. Não, pode ir o Fábio, não tem problema não. Pode ir o Fábio, mas pode pôr do lado dele o Tadeu? O Tadeu machucou, então não tem essa discussão. Quebrou a perna ontem, tadinho. Teve uma fratura na tíbia. Mas o que o Tadeu... Se você não viu o jogo ontem entre Cruzeiro e Goiás, foi 1-0 pro Cruzeiro, gol de pênalti do Caio Jorge. O Tadeu ontem fez pelo menos 5 defesas difíceis. 5. Eu não sei como ele está no Goiás ainda. Infelizmente, o Brasil, ele vai sem um goleiro de confiança para a Copa. E eu acho que o terceiro goleiro de Copa, ele já poderia ser um terceiro goleiro, já vislumbrando o próximo Mundial. O Júlio César passou por isso. Pô, aí quando o cara chegar no Mundial, ele tá maduro. Então leva o Carlos Miguel, que é novo e tem gás pro próximo Mundial. O próprio Hugo Souza pro próximo Mundial. Nossa, o Bento... E outra, jogou muito pouco aqui no Brasil, foi pro futebol árabe. Eu não sei, um goleiro tem tanto cartaz, aliás, cara. eu não sei, outro goleiro bom super também, valorizado, o goleiro do Curitiba, Morisco, eu acho que ele machucou Pedro agora. Morisco. Pedro Morisco também é muito bom. Não, mas é sério mesmo. Não, mas aí eu acho que nessa linha do Carlão, seria Hugo Souza ou Carlos Miguel, isso, né? os Que são dois, goleiros com potencial de até o próprio Copa Brazão também, né? Brazão, verdade. Brazão é bom. Mas eu acho que o Eu Carlos não acho o Miguel Brazão nível seleção ainda. Eu acho que o Hugo e o Carlos Miguel estão um nível acima do Brazão. Mas, o Bento me pega, super valorizado, mesmo no Brasil, no Atlético, foi bem e tal, mas, cara, ele foi bem do mesmo nível que esses goleiros que o Lupe disse aí, o Bento no Atlético Paranaense. E tem um destaque aí, meu Deus do céu, mas fazer o quê? É o Ancelotti que escolhe. Ligados em vocês, bom programa a todos, principalmente o Antônio Lupe, manda aqui o Renato Alves. Vocês são ótimos, me divirto com as polêmicas levantadas. Vai Corinthians, Hugo Souza na seleção, se tiver pênalti. Alisson nunca ganhou nem pegou nada. Calma aí, José Roberto Machado Campos. Cara, o currículo do Alisson é grande, velho. Ele é rei lá no Liverpool. O Alisson é ídolo do Liverpool, bicho, que é o segundo maior time da Inglaterra. Salve, amigos! Se for pra levar um goleiro fora dos que estão em evidência, leva o Fábio pela experiência, pra ajudar a carregar o piano e não deixar só nas costas de poucos. Eu acho que o Fábio seria legal, não somente pelo aspecto técnico, aí sim, coroar a carreira e o vestiário, né? Um cara importante, é um líder, né? O Fábio recentemente campeão de Libertadores, viveu experiência em mundiais, enfim, o Fábio é multicampeão. Nunca vi assim, no futebol a gente sempre ouve, acompanha, né? Nome de jogadores, assim, um cara polêmico dentro do vestiário. O Fábio muito pelo contrário, né? Parece que ele teve um probleminha assim com o Rogério Ceni nos tempos do Cruzeiro. Mas só elogios, cara. Pelo menos os entrevistados, assim, que trabalharam com o Fábio, o pessoal só fala bem dele. Eu não tô vendo ninguém defender o Bento aqui. Se de repente algum ouvinte acha que o Bento é uma boa convocação, manda aqui pra gente pra ter esse contraponto, né? Mas a unanimidade, por enquanto, é que outras opções seriam melhores, né? O Hugo Souza muito citado aqui, o próprio Fábio, Carlos Miguel também, pela nação palmeirense. O nosso JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN. Nem me fala nesse Tadeu, Lupe. Todo jogo contra o Guarani, esse desgramado fecha o gol. Verdade. Manda aqui. Eu levaria o Hugo e o Carlos Miguel, manda aqui o nosso ouvinte.
Eu li essa semana que o Ederson é cotado para ser titular, né? E o que me chama a atenção, porque eu acho que a temporada do Alisson é melhor do que a temporada do Ederson no Fenerbahçe, que não é nem uma grande temporada, assim, né? O Ederson tá embaixo, né? Tem uma temporada ok, assim, né? O Campeonato Turco esse ano foi bem acirrado, né? O Galatasaray levou a melhor, mas são dois times que estão se reforçando cada vez mais nos últimos anos, Galatasaray e o Fenerbahçe. Mas foi um campeonato ok, assim, do Ederson, não foi mal, mas também não foi espetacular, só que ele carrega, né? Muito tempo de Premier League, foi muito importante no City, joga com os pés, que o Ancelotti valoriza, tem experiência em Copa do Mundo. Talvez seja por esse aspecto aí que o Ancelotti esteja cotando ele. Bom dia, amiguinhos. Eu levaria o Hugo e o Fábio. Manda aqui o Johnny Barcelos. Johnny é nome de goleiro também. Johnny Herrera, lembra? Nossa, tem o John também, né? Que tá na pré-lista, né? O John tá Johnny Herrera era frangueiro. Tá louco. Ex-Corinthians? Nossa, horrível. Frangueiro. Tem o John é bom, eu gosto do John. Tem o John que tá na pré-lista também, está no futebol inglês. Nossa, é verdade. Era da MSI, né, Julião? Nossa, foi uma... Depois do Fábio Costa, teve ali Jean, Johnny Herrera, Silvio Luiz. Pô, teve um do Santos, cara, um chileno, Tapia. Nossa! Cabeludo. O cabeludo era o Enal, ruim também. Nossa, época tudo bracinho de jacaré, velho. Época do Saulo lá no Santos também. Era um Santos 2005 quando veio o Tapia. Nossa, mas era um bracinho de dinossauro. Bom dia, jovens. Sem querer defender o Bento, mas já defendemos. Se vocês olharem o lance, o zagueiro sobe junto e encosta no Bento e ajuda no frango. Teve essa defesa aí hoje muitos compararam com... O goleiro tem que sair chutando tudo tem pela frente. Compararam com o gol do Júlio César contra a Holanda, mas eu achei isso pior, porque o Júlio César, aí sim tem ali uma falha de comunicação com o zagueiro. É o Felipe que sobe com ele, Melo. Vem aqui, sobe! Aí beleza, mas esse, Elinho, respeitando sua opinião, evidentemente, sim, mas eu discordo que o zagueiro contribuiu, cara. Foi muita. Outro dia estava acompanhando uma entrevista do Felipe Melo e o Felipe é muito franco, ele é o sincerão, né? E ali eu concordei com ele. Pô, o Júlio César se precipitou no lance de 2010, né? Que ele sai. O disjuntor caiu do Brasil, cara. O Brasil tava, o primeiro tempo do Brasil, Carlão, Nossa, impecável, maravilhoso. Impecável. 1-0 contra a Holanda, né? Inclusive o Stecklenburg vai buscar uma bola. O Stecklenburg não era um goleiro muito alto, assim. E o Kaká encaixa uma bola na gaveta. Teve um gol anulado, né? Uma jogada anulada, um impedimento mal dado. É até engraçado esse lance, eu tenho uma memória aleatória. Robinho, né? Do Robinho. É o gol do Robinho. Baita passe do Felipe Melo. Quando o Stecklenburg faz a defesa desse lance do Kaká, o Kaká vira, solta um palavrão, aí o Galvão... Até o Kaká não fala palavrão, disse palavrão, amigo. de tão mágica que é a defesa ali. Bom dia, Nascimento. Aqui é o Donizete. Por que não, Kaique França? Kaique é bom goleiro, cara. Kaique, gente. Não, sim, pelo amor de Deus, né? Nível seleção. Mas por exemplo, o Kaique não é goleiro nível Série C. Exatamente. O Guarani tem um goleiro... Série B mais pra Brasileirão, Série A. Pra Brasileirão. Assim como o Diogo Silva também, cara. O Diogo Silva também muito bom goleiro pra Série B. Muito bom goleiro. E alguns times de Série A encaixa também. Em termos de goleiro, futebol campineiro, como não estava há muito tempo, Sim. está bem servido. A Ponte ela não passa por esse, né? Ultimamente ela não tem passado a por sequência da Ponte dificuldade. pra goleiro é muito boa, cara. Muito boa. Mesmo quando ela contrata. O próprio Kaique França é exemplo disso agora com o Diogo. E o Guarani agora com o Kaique também se acertou. A Ponte teve Aranha e Ivan por muito tempo. O Igor Vinhas ali talvez seja o Igor Vinhas e o Pedro Rocha, né? Porque o Igor Vinhas teve uma sequência depois daquela convocação do Ivan, que ele foi muito bem em 2019. Ele jogava bem com os pés, né? Ele deu a impressão que não, o Ivan vai sair e o Igor Vinhas é o nosso goleiro. Exatamente. Mas Marcelo Lomba recentemente. Só que o Vinhas, quando ele teve a oportunidade, que foi logo no primeiro ano da gestão do Eberlin, que já era uma Ponte complicada e que caiu no Paulistão, teve aquele derby do Lucão, né? Que ele falha no gol do Lucão, o Lucão chuta, ele falhou, foi 3-0 pro Guarani, o Guarani venceu de lavada, foi muito fácil. O Lucão usa o Cocaro. Isso, o Lucão faz o gol, o Igor Vinhas, bracinho de jacaré também. Grande abraço aqui pro Rodrigo Lima, tá dizendo que o Léo Jardim do Vasco da Gama é muito melhor bom, que o Bento, concordo. Não lembramos, com o Rodrigão. Nome. Grande o Lucas Dionísio, se o Ivan tivesse em alta, seguindo um plano de carreira ideal, provavelmente seria o goleiro cotado aí pra Copa. Concordo, acho que o Ivan fez escolhas ruins ali, né? Na verdade... Difícil julgar, mas as escolhas pesaram. Duas coisas atrapalharam o Ivan. Primeiro, um número excessivo de lesões. Foram muitas lesões. Ele teve, no Inter lá, ele teve 2 lesões perdeu graves. Perdeu time na Ponte. E segundo, o Ivan tinha que repensar as pessoas que cuidam da carreira dele. E na Ponte acho que perdeu o time, né? Porque quando teve o boom do Ivan, aí a Ponte segurou, ele não se transferiu. A harmonização não ficou boa, não. Quando ele foi Nossa, ele ficou meio estilo Oswaldo Oliveira também, pelo amor de Deus. Exageraram, né? O Luciano aqui, ó.
Bom dia, bonito, amigos pô. do CBN Esportes. O goleiro será o Alisson mesmo, mas para reserva eu levaria Hugo e Carlos Miguel. O Fábio seria bacana aí pela história. Tirou dentro do CIS e ficou pra sempre, inchado. Bom dia, amigos. Bento, desculpe, mas o bom dele é o empresário. Manda aqui o Joselito. Joselito. No nosso WhatsApp. Bom, vamos lá com o Leonardo Dai, chegando com informações do futebol paulista. Chega mais, Dai. As oitavas de final da Copa do Brasil serão apenas no segundo semestre, depois da pausa para a Copa do Mundo, mas a definição dos classificados acontece já neste meio de semana. E 3 dos gigantes paulistas, o São Paulo, o Santos e o Palmeiras, decidem os seus destinos nesta quarta-feira. O São Paulo é o primeiro a entrar em campo. O time do zagueiro Matheus Doria venceu por pouco o Juventude no jogo de ida, apenas 1-0. E nesta quarta, decide a classificação em Caxias do Sul, jogando por um empate para seguir na competição. O jogo dentro de casa a gente teve bastante chance de matar o jogo, né? Falhamos, mas mesmo assim saímos com a vitória, que é importante é ganhar. De visita vai ser um jogo difícil, sabemos que da pressão que eles vão querer botar desde o primeiro minuto, a gente tem que estar ligado, tem que estar concentrado e jogar. Já o Santos joga a partir das 7h30 contra o Coritiba no estádio Couto Pereira. No primeiro jogo na Vila Belmiro, empate em 0-0. Portanto, quem vencer o jogo segue e em caso de empate, definição por pênaltis. O Palmeiras é quem tem a situação mais tranquila. Joga às 9h30 da noite contra o Jacuipense, da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu o primeiro jogo em casa por 3-0 e neste jogo de volta ainda terá a torcida a seu favor. É que o Jacuipense é um time da Bahia, mas preferiu, de olho na renda do confronto, mandar o jogo em Londrina, no Estádio do Café, numa região com muitos torcedores de times paulistas, criando assim um cenário praticamente de torcida única em favor do Palmeiras. Boa oportunidade para Lucas Evangelista e os demais jogadores do Palmeiras conquistarem uma classificação sem sustos. A equipe deles é uma equipe muito intensa, eles chegam muito forte, então a gente sabe que é o jogo da vida deles, como é do nosso também, mas a gente tem que ir sempre com os pés no chão, tranquilidade e agradecer também já o carinho da torcida. A gente sabe que vai ter uma força a mais lá, então agradecer o carinho de todos. O Corinthians vai decidir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil apenas na quinta-feira, a partir das 7h30, em Itaquera, contra o Barra de Santa Catarina, que joga a Série C do Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu o primeiro jogo em Florianópolis pelo placar de 1-0. De São Paulo, Leonardo Dai. 11h29. Hoje é um jogo protocolar no Estádio do Café, Fábio Scheibe. O Palmeiras em vantagem 3-0 contra, eu nunca lembro, se é O ou A. O Jacuipense. Esporte Clube Jacuipense. O Jacuipense, perdão, Jacuipense. Exatamente, Julião. O jogo está bem encaminhado para o Palmeiras, né? Até por isso o Abel Ferreira vai colocar um time totalmente reserva nessa partida, possivelmente. O ataque será formado por Eric Belé, né, o jogador da base do Palmeiras, também pelo Luigi. No meio-campo também o Luiz Pacheco, jovem da base também. O próprio goleiro Carlos Miguel deve ficar de fora, dá lugar a Marcelo Lombo. Palmeiras que joga a favor, com esse resultado a favor de 3-0, pode até perder por 2 gols, mas possivelmente deve ganhar essa partida novamente hoje, né, no Estádio do Café, que não é o estádio palmeirense, mas hoje será totalmente verde, né, porque a torcida já esgotou os ingressos. A partida do Estádio do Café tem muito palmeirense no norte do Paraná e a torcida totalmente voltada para o Palmeiras. O Palmeiras não deve ter dificuldades aí para passar de fase, diferentemente de São Paulo e Santos, que tem compromissos complicados nessa noite, né? E aí, Carlão? Pô, São Paulo, se não ganhar hoje, vai virar uma pólvora. Não, mas assim, classificar, né? Tem o São Paulo, que eu acho que é um jogo importante também, mas muita gente vai estar de olho no Santos também hoje. Eu acho que o Santos hoje... Muita gente vai estar de olho no Santos e no Menino Ney. Exato. Não só pela importância do jogo, né? O Santos precisa da vitória hoje lá no Couto Pereira. Um duelo equilibradíssimo, um duelo de Série A. Enfrenta um Coritiba que está melhor posicionado que o Santos. E claro, os holofotes todos voltados ao Neymar. Eu acho que se o Neymar jogar bem esses 2 jogos contra o Coritiba, eu creio que ele crava aí uma vaga à seleção. Mas o jogo em si, um jogo duríssimo para o Santos, né? O Santos vivendo até um bom momento em relação às atuações, porém os resultados ainda não estão aparecendo. Tudo bem que o Santos venceu aí
na última partida, mas precisa de mais, né, para garantir vaga à próxima fase da Copa do Brasil, para subir de colocação no Campeonato Brasileiro, nestes 2 duelos com o Coritiba, né, em circunstâncias diferentes, hoje no Couto Pereira e no domingo lá na Neoquímica Arena. Mas eu acho que é o jogo que chama mais atenção, até por 2 equipes estarem na mesma divisão, numa divisão de Série A de Brasileiro. O São Paulo corre riscos, sim, em Caxias do Sul, mas eu acho que até pela qualidade do São Paulo e por uma vantagem pequena, mas é uma vantagem, eu acredito aí numa classificação tricolor. Meus palpites hoje é São Paulo 2-1 no Juventude, classifica. Santos 1-0 no Coxa. Peraí, São Paulo 2-1 no Juventude, mas o jogo é lá no Alfredo Jaconi. Vai estar frio. Não, o São Paulo torcida esquenta o jogo. com o Roger Machado ainda, né? E o Juventude vai querer vencer o Roger porque ele saiu do Juventude aquela vez. Existe uma curioso, então, curioso dessa partida é justamente essa, né? As 2 torcidas na bronca com o Roger Machado. Juventude e São Paulo. Essa foi boa. Esse era um bom dia pra dar aquela, assim, gente, eu não tô bom hoje. Tá não. igual o jogo de final de ano, amigos de Rogério Ceni contra amigos do Neto. Não vai ninguém. Vai faltar gente pra jogar. Pelo menos é o que o Carlão falou, né? Não, mas tem esse meme aí, é muito bom. E hoje as 2 torcidas bravas com o Roger Machado. 11h32, daqui a pouco a gente volta. CBN Esportes Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 13 de maio de 2026. O presidente da Câmara, Hugo Mota, se reuniu com os ministros José Guimarães, das Relações Institucionais, e Luiz Marinho, do Trabalho, para debater o fim da escala 6x1. Também participaram do encontro o presidente da Comissão Especial da PEC, Alencar Santana, e o relator do texto, Léo Prats. A proposta de emenda constitucional vai estabelecer 40 horas semanais de trabalho, 2 dias de folga sem redução de salário e o fortalecimento das convenções coletivas de trabalho. O ministro da Saúde do Reino Unido, Wes Streeting, prepara-se para deixar o cargo e concorrer ao posto de premier. A informação é do tabloide britânico The Times. Conforme a reportagem, a renúncia pode ocorrer já na quinta-feira. A movimentação tem potencial para agravar ainda mais a crise do governo do primeiro-ministro Keir Starmer. A notícia começou a ser divulgada depois de uma reunião entre os dois. Aliados do ministro da Saúde disseram à imprensa que Streeting avisou o Starmer que está determinado a desafiar o premier em eleições parlamentares. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você já dirigiu um Geely? Venha viver a experiência de conhecer de perto o que há de mais avançado em mobilidade elétrica. EX5, que redefine a direção moderna, e o mais recente lançamento, EX2, que já é o carro elétrico líder global de vendas. Venha fazer um test drive e aproveite condições imperdíveis na Geely Itavema, sua concessionária Geely em Campinas. 19-2038-1515. Desacelere, seu bem maior é a vida. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes.
Bom dia, bancada maravilhosa. É o Léo de Sumaré. A risada do Carlão é igual a risada do Muttley, cachorro do Dick Vigarista. Medalha, medalha, medalha. Eu gostava da corrida Léo maluca. Almeida. Muttley, faça alguma coisa, não era essa a frase? Como é que chamava aquele Pega que o tinha um pombo. carro que tinham vários? O Dick Vigarista. Não, aí tinham vários, né? O da quadrilha, acho que é, né? O carro. Quadrilha Corrida maluca é a corrida, né? Corrida, No modo né? geral. Corrida maluca. Aí a Penélope Charmosa. geralmente vencia. Aí tinha o... Enfim, não lembro. Faz muito tempo, velho. Tinha o... Sempre na audiência do CBN Esportes. O Bento não tem condições de ir pra seleção brasileira. Manda aqui o Valdir E Félix. outro, ô, Júlio, o Bento é um goleiro meio sem carisma, né, velho? Não é sem carisma, assim? Porque você pega o Hugo, aquele maluco. Mas no acho que bom o Alisson, sentido e o tal. Alisson é um pouco disso também, assim. O Alisson é bem discreto. É que o Alisson assim. ainda trouxe resultados, tem uma identificação ainda com o futebol brasileiro, ele ficou Exato. mais tempo no Inter do que Multicampeão o pelo Bento Inter, no né? Atlético Paranaense, né? Então acho que falta um pouquinho aí dessa simpatia do torcedor brasileiro, não do Atlético, mas do torcedor brasileiro com o Bento. Bom dia, JN, Carlão, Lupe, Fábio, tamo junto, Cheronal. Quem tá mais reluzente, Carlão com a goleada do Guarani ou Eliel com o nome do menino Ney na pré-lista? E outro, estamos bem de goleiro reserva, como diz o outro lá, histórico. Cristiano Salvione mandando aqui no nosso WhatsApp. Júlio, em termos de seleção, temos uma geração recheada de opções para goleiros, atacantes e zagueiros, mas sem laterais e meio-campistas. Verdade. Concordam? Concordo. Verdade. Acho que lateral principalmente. Concordo, as duas, né? Nós já tivemos, cara, praticamente ali, um encerrando, o outro chegando. Cafu e Daniel Alves. Tivemos do lado esquerdo era Roberto Cafu, Carlos, Cicinho, Daniel Marcelo, Alves, Cicinho. Olha a E transição. a lateral esquerda, Júlio, em algum momento? Roberto Carlos era o maioral. Marcelo, aí tivemos um tempo de Atirson, de Serginho, Gilberto, de Michel Gilberto, Bastos. Michel Bastos, Júnior, do verdade. Juninho, o Júnior do Juninho Penta, né? Cara, sensacional. E hoje não temos, porque o Alexandre ele vai porque é o que tem. É o que tem. O Ancelotti teve que redescobrir. Cara, Felipe Luiz, hein? Era lateral reserva do Felipe Brasil. Luiz. O Ancelotti teve que redescobrir Douglas Santos, cara, que passou muito tempo aí ausente de seleção, jogou no Atlético Mineiro nos tempos de Ronaldinho Gaúcho e teve que voltar. E a lateral direita, quem que vai, né? É o Danilão, que já foi Wesley, convocado né? zagueiro. O como Wesley lateral. hoje é o melhor dos Douglas, laterais. o Wesley surgiu, ainda não se firmou, mas é o cara que tem demonstrado aí uma possibilidade. Mas antigamente os laterais eram incontestáveis, né? E hoje a gente não tem um lateral em que a torcida fale, pô, esse cara vai representar. É isso aí. Abraço aqui pro Luiz Rosa. Se o Lupe fosse jogador, ia encerrar a carreira antes de começar. Todo jogo tá com frio, gelando, chinelinho. Ô, louco. Ataque gratuito aqui, Antônio Lupe. 11h39, também não entendi. Abração aqui pro Luiz Rosa. 11h39, Antônio Lupe, vamos lá com informações do futebol campineiro. Quem começa hoje? Deixa eu ver. Ponte Preta, informações da Macaca, meu caro Lupe. Vamos lá então, falar da Ponte Preta. Aliás, a Ponte, que começou ruim na Série B, matéria que tá aqui estampada no GE. A Ponte tem o segundo pior início na Série B e fica abaixo, inclusive, daquela campanha do rebaixamento em 2024. Em 2025 a Ponte disputou a Série C, foi campeã, conquistou acesso e voltou, mas por enquanto tem encontrado dificuldades aí nessa nova competição que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca que vem de derrota, né? Derrota em casa pro Sport e vai enfrentar um time também pressionado, dois times que subiram juntos, né? Da C para B, Ponte Preta e Londrina. Esse jogo acontece na segunda-feira, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli, confronto direto. Ontem, como já foi alertado aqui pelos companheiros, o Londrina, se vencesse o São Bernardo, passaria a Ponte Preta na tabela de classificação. Como isso não aconteceu, o Londrina fica abaixo da Ponte e tem esse confronto direto contra a Macaca aqui em Campinas. A Ponte ainda com algumas dúvidas em relação a jogadores que estão no departamento médico. Potker ainda é dúvida. O Murilo Cavalcante, que teve uma lesão lá em São Bernardo, uma lesão muscular e deixou o campo na maca, preocupa. Tem sim uma lesão muscular, né, que não é tão simples, então é um jogador que ainda não deve ficar à disposição nos próximos jogos, à disposição do técnico Rodrigo Santana.
A Ponte Preta, ela também tem uma baixa importante, que é o Brian Borges, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. A notícia boa foi que o Elvis voltou e voltou bem, entrou no segundo tempo e foi elogiado pela crônica campineira, então ele pode sim retomar aí a camisa 10 no lugar do Brian Borges, porque é um jogo em casa e é um jogo em que a Macaca precisa dos 3 pontos. Luiz Felipe, atacante, que também apareceu em algumas oportunidades como titular, estava suspenso, também retorna. Então é a dúvida, né, a respeito do que o técnico Rodrigo Santana vai fazer para esse duelo contra o Tubarão, contra a equipe do Londrina. E tem outra, hein? A Ponte tenta aí esse efeito suspensivo também para o técnico Rodrigo Santana, porque ele pegou 2 jogos. Se ele não conseguir, aí o Gabriel Remédio continua à frente da Ponte. Agora, o torcedor fica preocupado porque foi até um tema debatido com o Gabi Castro quando saiu a escalação. A gente sabe que a Ponte tem um elenco inchado, a gente sabe que o técnico Rodrigo Santana tem problemas fora de campo para também administrar, só que assim, David da hora apareceu lá na primeira rodada e de repente volta como titular num jogo tão importante contra o Sport. Talvez tenha alguma surpresinha como essa que teve na última escalação. Danilo Barcelos também, por exemplo, atuando como um 3º zagueiro, fez o gol, mas é um jogador aí que muda um pouquinho a característica de jogo da Ponte Preta. Enfim, são dúvidas que a Ponte tem até esse duelo na próxima segunda-feira, Júlio. E a Ponte precisa encontrar, né, Carlão, uma forma de jogar de uma maneira até agressiva contra o Londrina, porque é um duelo direto, né, contra um time que, assim como ela, tem tido muita dificuldade dentro da Série B, né? O que o Lupe apontou aí é algo que precisa ficar atento, né? Porque o Rodrigo Santana ele tem realizado mudanças drásticas e isso mostra um pouco também a falta de critério e também mostra estar perdido, porque são tantos nomes e infelizmente, e até com respeito aos jogadores, mas nivelado por baixo, né? Ele tem um elenco grande, mas sem qualidade. E o que é pior ainda, né? Então, às vezes, ele prega estes sustos, né? O David da hora não tá no banco, de repente é titular. O Baianinho não concentra, depois aparece. Isso mostra aquela coisa, tentativa, vamos tentar. E isso é um mau sinal. Vamos ver até segunda-feira o que ele vai aprontar aí. Mas o jogo contra o Londrina, como eu disse, é um jogo vencível, né? Não significa, a Ponte é super favorita, não. Acho que o torcedor entende hoje até onde a Ponte consegue chegar, a limitação do time da Ponte. Mas mesmo sendo uma Ponte limitada, uma Ponte não confiável, é um jogo em que ela tem condições de vencer. Ontem eu acompanhei o Londrina, é um Londrina fraco ali, do mesmo nível da Ponte, um Kozlinski vivendo um momento ruim no gol, criticado pela torcida, né? Citei aqui os jogadores conhecidos do torcedor campineiro. E a Ponte, ela passando por esta situação ruim, eu acho que o Elvis é um jogo para jogar, eu acho que ele tem que começar jogando contra o Sport, ele teve ali, eu acho que o time com ele encorpa, ele tem alguns lampejos, né? Claro, o Elvis precisa de espaço, ele jogou contra o Sport com um jogador a menos, né? Então criou algumas alternativas, mas eu acho que num deserto de qualidade técnica que é esse time da Ponte, o Elvis se sobressai, principalmente nos jogos em casa. Fora de casa ele vai ter dificuldades pelas condições físicas, por ser um campeonato duríssimo, muito mais complicado que a Série C no ano passado, que ele deitou e rolou. Mas eu acho que é um jogo para ele atuar. Ele vai ter que atuar, tem a bola parada, tem a qualidade, tem a liderança, ele é uma referência desse grupo. Por isso é um jogo em que a Ponte não pode deixar escapar. Independente do que acontece fora de campo, todos os problemas, mas esse jogo ela não pode deixar escapar, diferente do que foi contra o Sport, que é um adversário que está num outro patamar dentro da competição. E perde, né, o Brian Borges, né, Fábio Scheib, que tem sido aí o engraçado, né, o Brian Borges, lateral direito. Aí ele jogou de lateral esquerdo, aí ele foi avançando, né? Até virar ponta, depois vira meia, depois volta pra ponta. E mesmo com todas essas improvisações, onde ele jogou, Fabião, ele foi bem, né? Não dá pra dizer que o Brian Borges é um... Eu não consigo afirmar, ele é o cara da Ponte hoje, até porque eu acho que a Ponte é um time com limitações. Mas ele é uma peça importante, Fabião. Também, vale lembrar que no começo da temporada também foi escanteado, né? Porque a Ponte não poderia inscrever novos jogadores, acabou sendo contratado, mas não poderia ser registrado, quase saiu da Ponte Preta, no mesmo caso, parecido até, não iria para o Guarani, mas como foi o Herbert também, que veio para a Ponte Preta, treinou e acabou não jogando, acabou acertando depois com o Guarani. O Brian Borges passou a mesma situação, teve até um jogo que você
estava narrando também, acabou vendo ele nas arquibancadas do Moisés Lucarelli, logo no início do ano também. Tirou até uma foto também sobre essa situação. E agora ele tem sido utilizado em uma posição que não é a preferencial dele, mas tem mostrado muito valor, marcou muitos gols também no Paulista e na própria Brasileirão também. E agora com essa ausência, possivelmente a volta do Elvis consegue suprir isso, né? O Elvis entrando por ali no meio campo pode ser importante também para a Ponte Preta. E mais que isso, né? A volta também, caso seja confirmada, do Potker, né? O Potker é um atacante com muita experiência à frente também. Tem sido ausência na Ponte Preta, a Ponte tem sofrido bastante. Ser um cara referência lá como o Potker tem sido, feito gols também. Vale lembrar que a Ponte, depois de pegar o Londrina, pega outro time que está na zona de rebaixamento, CRB, fora de casa. Portanto, esses 2 jogos aí podem ser fundamentais aí no rumo que a Ponte Preta quer tomar no campeonato, né, Julião? É isso aí, Fábio. 11 horas e 46 minutos. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações do Guarani e também a participação aqui dos ouvintes. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Você está com fome? O Giovanetti Dom Pedro está no iFood esperando seu pedido. Tem lanche, prato feito, petisco, sobremesa, bebida, tudo com aquela tradicional qualidade que você já conhece. Atendemos Alphaville, Mansões Santo Antônio, Parque Primavera, Barão Geraldo, Paulínia e região. Faça seu pedido agora. É só abrir o app do iFood e buscar por Giovanetti Dom Pedro. Giovanetti, historicamente o melhor. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o Suzano, por enquanto, é quem tem movimentado o vai e vem do mercado no vôlei brasileiro. Hoje, o Maurício Borges, ex-jogador do Campinas, foi oficializado como jogador da equipe da Grande São Paulo. O Maurício Borges, ele assinou para a temporada 26-27 e aos 37 anos, ele que é natural de Maceió, chega à equipe do Suzano após 3 temporadas no vôlei Renata. Em Campinas, conquistou 2 campeonatos paulistas, a Copa Brasil e o Campeonato Sul-Americano. E também é campeão olímpico com a seleção brasileira. Maurício Borges é o primeiro reforço da equipe do Suzano para o ano que vem não, para 26-27. Hortifruti fresquinho, qualidade garantida e preço baixo é só no Iga Atacado. Confira. Alho real sem casca, pacote 1 kg, R$14,98. Melancia, R$2,89 o quilo, exceto bandeja ou pote. Abacate o quilo, R$2,98. Maracujá azedo o quilo, R$6,98. Ofertas válidas até o dia 13 de maio. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 50 minutos, estamos de volta agora para falar do Guarani, embaladíssimo, em 2 vitórias seguidas. Olha aí os números do Guarani, né? Se a gente pegar o recorte. São 6 gols feitos em 2 jogos, nos últimos 2 jogos, 2 vitórias, nenhum gol sofrido. Então, o ataque funcionou. Agora claro, vale a merece invencibilidade, muito né? Agora a invencibilidade, né? Porque você estava invicto, mas patinando demais. Mas a gente falou tanto do ataque do Guarani, mas
precisa enaltecer a defesa também, né? Contra o Maringá, porque o Maringá tem o melhor ataque do campeonato, né? O Guarani conseguiu... Tinha, né? Porque eu acho que agora não tem mais. Não, acho né? que ainda é, viu? Deixa eu ver. Acho que ainda é com 13 gols, que é uma marca muito boa, né? O Paysandu também tem 13, 13, você então. tem razão. Aí depois vem Brusque e Guarani com 12, mas Guarani o Maringá e o Paysandu são os melhores ataques da competição. Eu tô ficando fã do Maurício Antônio, cara. Eu acho que o encaixe, eu gosto do Donato. Quando o Donato chegou, a gente falou assim, Sim, nossa, era o uma cara, grande contratação xerife. para defesa. Mas, nossa, meu Deus do céu. Pareceu aqui uma cena na TV de atropelamento, minha nossa. O encaixe do Maurício Antônio com o Jonathan Costa Sim. parece que funcionou mais. E o A gente não Maurício- viu muito do Maurício com o Donato, O né, por Donato exemplo. atrapalhou a lesão, né? Lesão muscular, praticamente o tirou do Campeonato Paulista, né? E quando voltou como titular na Série C, pegou esse momento mais difícil do Guarani. E o Maurício Antônio, ele entrou e deu conta do recado, cara. No Paulistão, agora na Série C. Eu gosto de jogador, zagueiro discreto, sabe? O negócio tá pegando fogo ali, joga pra lateral, não fica inventando. A saída de bola do muito. Maurício é boa E também. muita muito gente bem, fala cara. que dupla de zaga é igual casamento, né? Opa. Tem que dar certo. É. E o Jonathan Costa, ele mesmo jogando com o Donato, ele deu conta do recado. Porque o Jonathan Costa, se não me engano, ele jogou todos os jogos do Guarani na temporada. Sim. Todos. Teve um jogo que eu E fiz... também é um jogador diferente da divisão, tá? O Jonathan Costa. Sim. Não porque fez o gol, mas ele jogou várias temporadas no Avaí, no Operário. Era um jogador que tinha mercado de Série B. Então, assim... E o Donato, naquele jogo contra a Ferroviária, no gol da Ferroviária, o primeiro... Esse jogo... E ele saiu no intervalo. Eu acho que ali também o Elião Cizenando meio que perdeu meio que a paciência com ele. Enfim. E o Mauricião tá indo bem. É isso aí. Em relação ao próximo jogo, o Hélio vai ter que mexer no time, né? O João Paulo tá fora, camisa 10, tá suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo. Aí eu tava pensando aqui, quem poderia assumir essa função? Diego Torres. Isaac Cauã. Vamos de Diego Torres, Ou né? é que eu acho que ele não jogaria, se de repente o William Farias voltasse. Acho que não. Adiantar ali Não. o Carlos ou o Natan. Não, faz não, sentido que não. os três volantes? Não, Em né? casa ainda por cima. Não, é porque a gente pensa em três volantes, mas em termos de funções, o Carlos Eduardo e o Natan são Não, jogadores ofensivos. Mas o Carlão, ele tem batido numa tecla Não, que... mas tem que colocar o Diego Torres pra jogar. Porque, tipo, o Isaac, com todo respeito à pessoa Isaac, eu acho que ele já recebeu Mas na várias fila do chances. Hélio, eu acho que o Diego não tá, mas cara. tá na hora, né? Eu Tá na queria, hora de dar essa eu responsa colocaria. pra ele, cara. Eu colocaria o Diego. É o substituto imediato. Hora ou outra ele vai precisar. O Diego é bom jogador. Ele, não sei, ainda abalado pelo ano passado, ele não conseguiu se encontrar em 2026. Cara, e existe melhor hora que essa? um investimento alto. Investimento alto. Ó, melhor hora. O time tá confiante, vem de goleada. Se ele jogar, ele vai jogar na posição dele, real, como um camisa 10. Pô, era a hora. Agora a gente não sabe essa coisa do treino fechado, a gente não sabe como é que está o Diego, o dia a dia do Diego. Então isso pega muito pra treinador. E por incrível que pareça, eu acho que na fila do Hélio Cizenando, o Cauã Jesus está em primeiro lugar. Tanto é que ele jogou a última, né? Ele entrou, né? Na última. O Isaac tá em segundo e o Diego Torres em terceiro. Agora a gente, aqui de longe, aqui no ar-condicionado, na Regina Nogueira, 120 no São Gabriel, eu colocaria o Diego Torres. Eu pensei que ele ia passar o 7. Eu colocaria o Diego Seria- Torres, mas eu não sei o dia a dia do Guarani como é que é, né? O dia a dia do Hélio Cizenando. O técnico fala que o campo fala, né? Isso, a análise do Hélio com relação a estes substitutos do João Paulo. Seria muito delírio pensar no Luca também, atrasando um pouco Acho não, também. o Cachoeira para jogar como meio-campista. Acho que. Não, aí eu acho que não. Mexeria não dá. demais, né? Eu acho que está entre esses três mesmo. É porque ele tem Cauã, jogador da Isaac, posição, Diego. né? À disposição. E me passa a impressão que o Hélio tem uma preferência pelo Cauã Jesus. Agora, em termos de característica, o que mais se assemelha é o Diego Torres. E eu colocaria até para recuperar o jogador, né? Já pensou, por exemplo, um jogo contra o Ituano, valendo o acesso, valendo uma vaga já para a próxima fase? Você tem um jogador ali, né? Quase do mesmo nível do João Paulo, e com um nível de confiança legal, mas não sei, né? O dia a dia fala, e eu acho, tá, gente, que o dia a dia do Diego Torres não é um dia a dia legal, e por isso ele está no fim da fila, mas na teoria seria ele. Ô, Júlio, só uma informação fora das quatro linhas. Ontem o Guarani divulgou uma nota oficial a respeito da decisão judicial anulando, né, o pleito, a eleição que foi feita no mês de dezembro do ano passado.
Eu vou ler aqui a nota rapidamente. O Guarani Futebol Clube comunica que cumprirá integralmente a decisão judicial e aguarda as próximas orientações para o cumprimento em sua totalidade. Ressalta-se, contudo, que tal medida impacta de forma significativa o planejamento que vem sendo conduzido pelo clube, tanto no âmbito administrativo quanto esportivo. A atual gestão tem se empenhado na manutenção do equilíbrio financeiro, ao mesmo tempo em que a equipe apresenta uma campanha sólida e cada vez mais convincente na Série C, demonstrando evolução constante na busca pelo acesso. Destaca-se ainda que esse movimento idealizado pela chapa da oposição atinge diretamente no andamento do processo de constituição da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, na medida em que gera relevante insegurança jurídica para potenciais investidores, podendo comprometer negociações em curso e o futuro institucional do clube. O Guarani Futebol Clube reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a continuidade de seus projetos estratégicos. Essa foi a nota divulgada pelo Guarani ontem à noite a respeito da anulação da justiça em relação à eleição do ano passado. E esse assunto SAF também, que lá em fevereiro, lembra? Estava mais quente, já tinham até anunciado datas e tudo mais. Acho que não esfriou, acho que congelou, né? Porque ninguém fala mais nada e ainda mais com essa anulação fica ainda mais sombrio esse futuro de SAF do clube. A notinha, ela dá uma jogada pra torcida, né? Assim, joga pra torcida. Olha, torcida, tá vendo? Né, essa ação pode atrapalhar tudo isso, inclusive a nossa campanha na Série C e tal. Cada um joga com aquilo que tem, com as armas que possui. Agora, jogou pra torcida, né? De qualquer maneira, o Guarani tem que se enquadrar nesta decisão judicial e... Mas vamos pensar com a cabeça do jogador. Será que ele tá preocupado com isso? Do atleta, da comissão técnica? Eu acho que se o salário tiver em dia, não. Eu não sei, sabe por quê? Você tá ali numa empresa trabalhando. Você tá na empresa trabalhando. Você tem um chefe, você tem uma equipe de liderança. Sim. Aí chega num outro dia, você vai trabalhar, tem uma galera totalmente diferente. Não tô falando que, independentemente de quem ganhar, se vai ser o Rômulo ou o Rosselli, se a chapa dele for, vai ser reativado, enfim. Mas aí você chega pra trabalhar no outro dia, tem uma nova gestão, novas pessoas no vestiário, que é um lugar sagrado pro goleiro. A gente tá falando de diretoria, mas é por isso que eu sou meio contra trocar treinador, porque é muito louco, né? Você tá aqui, é uma metodologia de trabalho, é uma ideia de trabalho, de repente chega um outro, em alguns momentos, claro, a situação fica insustentável, tem que mudar. Mas você trocar por trocar, isso arrebenta a cabeça de jogador, e eu já vi vários depoimentos de jogadores que falam que realmente o troca-troca de treinador atrapalha. Com relação à diretoria, convenhamos, o Rômulo, ele só não assina, né? O dia a dia do Guarani, viaja com o Guarani, ele está cumprindo a agenda dele como um presidente, ele só não é o presidente hoje de uma maneira oficial. Então, por isso, eu creio que o vestiário ele não fica abalado. Agora, Lupe, se estes problemas administrativos interferirem na questão financeira, aí entra no vestiário. Mas eu acho que, por enquanto, o Guarani está conseguindo controlar este aspecto. Rapidamente aqui as últimas mensagens no nosso WhatsApp. A atual diretoria que suspendeu as eleições, mesmo orientada pelo presidente da comissão eleitoral, senhor Marcelo Dias. Nota lamentável, manda aqui o Carlos Queiroz. Pra mim, meus amigos, Isaac já teve muitas chances. Quantos bons jogos ele fez no tempo que está nessa passagem? 2 ou 3? Nem sei se teve mais do que isso. Por mim, não teria renovado o contrato dele. Manda aqui o Maurício Trabalho, hein? Trabalho até no sobrenome, sensacional. Legal. Ou é o celular do trabalho, pode ser também. Eu acho sim. Vai mais, o Eric, combina mais, verdade. O Eric tá mandando aqui, peguem um pombo, corrida maluca. Tá mandando aqui alguns personagens. Eu vi que tem o Barão Vermelho. Olha lá! Essa risada aí. O Valmir gosta, né? O Valmir gosta de uma coisa errada, Valmir? né? O Valmir foi quem criou a corrida maluca, não sei se você sabe. Ele correu a corrida Jefferson maluca. de Paulínia. Tá na Fórmula 1. Tá perguntando aqui se a gente não vai repercutir as entrevistas do Eberlin. Não tem muito fatos novos assim, né? Dentro dele faz uma promessa aí, principalmente de pagar os salários até o fim de maio. Talvez seja aí mais um prazo pra gente monitorar e verificar depois. Não sei qual a dúvida em levar o Neymar. Vão levar um monte de cara que não joga nada. É o Márcio Guilherme mandando aqui, o Antônio Wilson mandando aqui, Carlão, até que enfim alguém pior do que nós. Deve ser falando do Londrina. Sim, verdade. Próximo adversário da Ponte. Gente, 4 horas tem arena, hein? Amanhã. Pior, mas... Tem?
Não, tô falando, tá. pior, mas Futebol Em tese, é um dos poucos esportes em que o e ainda pior mais ganha do melhor. Ponte Preta, Cuidado com as né? armadilhas, né? Exatamente, da Amanhã vida também, estaremos de volta às 11 horas da manhã, comentando a classificação do Santos, do Palmeiras e do São Paulo. Até Olha amanhã. aí. Ô, Júlio, Te ouço. CBN Esportes Campinas.